O Brasil coloca a Polícia Federal à disposição do Equador em meio à onda de violência que assola o país. O trabalho de cooperação deve ter início nos próximos dias. Até agora, 329 suspeitos foram detidos, pelo menos 13 mortos durante a ação de facções criminosas em várias cidades equatorianas. Ontem, o brasileiro que havia sido sequestrado foi libertado, já está em segurança com a família. Informação foi dada inicialmente pelo irmão de Tiago Alan Freitas, de 38 anos, e depois confirmada pelo Itamaraty. O empresário paulistano, que mora no Equador há 3 anos, havia sido levado por marginais na última terça-feira em Guayaquil. Os criminosos mandaram vídeos e pediram um valor de resgate para a liberação do refém. Segundo um dos filhos dele, a família depositou $1.100, ou seja, cerca de R$5 mil. Em um áudio enviado à Band, o irmão do Tiago, Eric Lohan Vieira, deu mais detalhes do resgate. Policiais fizeram uma ligação de vídeo, né? A gente com aquela tremedeira perguntando se eu me atendia ou não, com medo de ser outras pessoas fingindo ser os policiais, que estava escrito aqui a polícia do Equador. Atende, e eu com receio, atendemos e estamos com a notícia maravilhosa de que meu irmão está bem, está salvo, está sendo encaminhado para ficar com a família dele agora. Gente, conseguimos salvar uma vida, graças a todos nós, graças a todos vocês, graças ao nosso governo também, a polícia do Equador, o governo do Equador, todo mundo. Deus abençoe. O filho de Gustavo, Tiago, que tinha gravado um vídeo muito emocionado na última terça-feira, e a gente exibiu aqui, né, se mostrou bastante aliviado. Estamos todos muito ansiosos pela volta do meu pai. Estamos muito felizes e aliviados, né? Porque nunca se esperava algo desse. A gente só vê na TV, né? Mas aconteceu, infelizmente. Inclusive, minha irmã tá muito ansiosa pela volta do pai, né? Graças a Deus ele tá bem. Graças a Deus ele tá bem. Bonitinha, né? Bem, para o conselheiro da Embaixada Brasileira em Quito, Afonso Neri, o sequestro pode não ter ligação com esses grandes grupos criminosos que desafiam o governo. Nós acreditamos que o sequestro tenha sido feito por marginais locais sem nenhuma ligação com o narcotráfico. Agora o empresário e os filhos do Tiago estão em contato com o governo brasileiro para tentar a repatriação. Segundo o Itamaraty, a intenção é resgatar cerca de 3 mil brasileiros que moram atualmente no Equador, mas o plano ainda vai ser detalhado pelo chanceler Mauro Vieira. Bom, países que fazem fronteira com o Equador já começaram, inclusive, a reforçar suas fronteiras, né, temendo uma possível contaminação devido à crise de segurança no país. A Colômbia reforçou a segurança, o Peru enviou 500 homens, helicópteros, drones à região fronteiriça e foi declarada emergência, situação de emergência naquela região. A crise no Equador teve início na última segunda-feira com a fuga da prisão do chefe de uma das principais quadrilhas que controlam o narcotráfico no país. José Adolfo Macias, o Fito, é apontado como líder da facção criminosa Los Choneros e não foi encontrado na cela onde cumpria a pena. Na última terça-feira, dia em que o presidente Daniel Noboa decretou estado de conflito armado, um grupo chegou a invadir uma emissora de TV em Guayaquil durante um programa ao vivo e fez vários funcionários reféns. Entre eles, o jornalista José Luis Calderón, que conversou com a Band News FM e disse que teve explosivos colocados pelo corpo. Llegaron a colocarme un tipo de explosivo, un taco de dinamita en el bolsillo de mi chaqueta en un momento dado durante la incursión armada delictiva. Realmente una situación caótica. Creer que estábamos seguros en nuestro reducto, en el medio de comunicación. TC Televisión es uno de los 2 principales medios de comunicación del Ecuador y creíamos que estábamos a salvo, que podíamos estar realmente seguros en nuestro lugar de trabajo. Los riesgos en la calle están en la calle, pero ahora no, están dentro de nuestro escenario de trabajo también. Segundo ele, os reféns só foram libertados depois de meia hora com a chegada da polícia. Lo que se generó fue un ambiente de desorganización de esta cuadrilla de muchachos, de chicos, niños, adolescentes armados y encapuchados. Desorganizados al ver que la policía intervenía, se refugiaron,
se escondieron, escaparon, buscaron escapar y yo logré ponerme a buen recaudo junto con otro compañero en el área superior del área de estudio, en la parte superior del área de estudio donde están las luces. Trepamos por una escalera y me quedé a esperar a que pase todo por unos minutos hasta que la policía intervino y pudo rescatarnos por un corredor de seguridad hasta el área exterior del canal. José Luiz Calderon disse ainda que nunca esperava ter vivido algo parecido, apesar da onda de violência que assola o Equador. Estoy en Guayaquil, Ecuador, aquí vivo. Tengo 47 años y 23 años ya dedicado al oficio. He vivido de todo tipo de situaciones como espectador, en contar historias, pero nunca protagonizando una historia como esta y tan atroz, cruenta, desoladora. Tá dando pra entender, né, gente? Não tá precisando fala de... claramente, né? Fica bem claro aí o que ele tá dizendo, né? Bom, ele admitiu também que não teve esperança, que não tem esperança de que a situação se resolva em breve. Es difícil imaginar qué camino tomar en estos momentos. Hay que buscar el apropiado momento de reflexión para saber qué decisión adoptar. Mientras tanto, resta esperar que la planificación gubernamental en los planes, en las tareas de seguridad, den resultados. Que el ejército realmente tome el control de las cosas y elimine a estos grupos subversivos narcodelictivos. Outro jornalista da emissora, Stalim Baquerizo, afirmou à Band News FM que a população está apoiando as ações do presidente Daniel Noboa. Ya la gente está pensando de una manera distinta. Antes, cuando se hablaba de estado de excepción, la percepción ciudadana era de que no servían los estados de excepción, que no había un efecto positivo, no había resultados. Sin embargo, hoy ya ha cambiado un poco esa percepción ciudadana y hay más apoyo para el presidente y para las decisiones que ha tomado, que son un poco más directas hacia las organizaciones criminales. Ya hay directrices para las Fuerzas Armadas y la policía para que actúe, para que utilice las armas y poder de a poco ir desmantelando estas organizações delictivas. Entrevistas bem importantes ontem, os relatos bem importantes que a gente ouviu desses dois jornalistas aqui, falando sobre a situação de momento pela qual passa o país e pela situação em particular pela qual os dois passaram, porque é uma situação inimaginável. Imagina o José Luiz Calderon, que falou primeiro, né? Contando, a violência não estava nas ruas, mas ela entrou no nosso local de trabalho. Imagina você estar no seu local de trabalho, criminosos invadem, amarram explosivos ao seu corpo e fazem o que fizeram, né, gente? É terrível, um negócio terrível. Segundo o Stalim Baquerizo, a classe política no Equador não levou as facções criminosas a sério. Creo que los directivos o los gerentes de los medios subestimaron a estas organizaciones criminales y nunca lo tomaron en serio. Pero nosotros sí, quizá por eso, en el momento que sucedió, es que algunos reaccionamos de esa manera para ponernos a buen recaudo. O que o Stalim Baquerizo diz é importante. O Equador não levou a sério e agora está vivendo uma situação completamente fora de controle. E aí a gente pergunta, o Brasil leva a sério a infiltração do crime organizado na vida política do país? A gente tem em praticamente toda a cidade brasileira, toda grande cidade, vereadores em todos os estados, deputados estaduais, a nível federal. A gente tem deputados federais e o primeiro deputados estaduais, que claramente tem ligações com o crime organizado. A gente vê situações muito estranhas de líderes de facções criminosas recebendo o direito de cumprir penas em liberdade, saindo pela porta da frente de presídios, o que demonstra uma infiltração também no judiciário, né? E a gente está levando a sério isso? A gente está tratando como algo prioritário na nossa agenda social? Acho que todo mundo sabe a resposta. É uma mazela latino-americana, sim, a infiltração do crime organizado, a tomada por parte do crime organizado
de locais em que o Estado simplesmente não age a ponto de o crime conseguir dominar não apenas esses locais abandonados pelo Estado, mas toda a vida social e muitas vezes econômicas das grandes cidades. Ou o Rio de Janeiro não pode ser chamada de uma narcocidade, né? Em que milícias e traficantes já não se distinguem mais, já formam um grande bolo organizado em que a gente trata dos personagens, o Zinho se entregou, então agora isso abriu um vácuo de poder que pode ser ocupado por um traficante desta região ou aquele que vem da outra, há uma disputa interna acontecendo e nós, como sociedade, observamos isso como espectadores, aguardando o que vai acontecer, aguardando que o crime, pelas suas próprias leis, tome as suas próprias decisões que vão nortear a vida dos cidadãos. O Brasil não é um narco-estado, mas o Brasil caminha nessa direção. A gente vê relações de grupos como o PCC, como o Comando Vermelho, com máfias russas, com grupos organizados na Europa, nos Estados Unidos, no México, nos países vizinhos, né? É um problema que, obviamente, se percebe muito mais em países menores, como o Equador, como a Colômbia, que já esteve nesse lugar, e até o México, que é um país continental, mas que também é um problema brasileiro. E até países que tinham taxas de criminalidade relativamente controladas, ou bastante controladas, como Argentina, Chile, Uruguai, tiveram na segurança pública uma das pautas das últimas eleições presidenciais. Nunca se falou tão abertamente na venda aberta de armas sem nenhum tipo de limitação na Argentina, porque a segurança pública jamais foi um problema dos argentinos. Tá passando a ser. No Brasil a coisa está completamente fora de controle. A gente tem que enxergar o Equador não como um exotismo vizinho, mas como talvez um eu sou você amanhã. Não dá para sentar, cruzar os braços e ficar rezando a Deus para que isso não aconteça aqui. Porque o Brasil está sujeito a isso também. Episódios tão violentos quanto já acontecem em várias partes do Brasil. Ou o assassinato daqueles 4 médicos na Barra da Tijuca não pode ser encaixado como um ato desse tipo de magnitude. A ousadia com que aqueles homens foram mortos por engano por uma milícia no Rio de Janeiro, apenas porque acharam que um deles talvez fosse um dos milicianos de um grupo rival. Veja o desassombro com que esses grupos agem aqui no Brasil, né? O Equador pode ser nós amanhã, sim, a não ser que tomemos alguma atitude muito drástica para sufocar esses grupos financeiramente. Não adianta você prender um líder de uma facção, sendo que esse cara vai ser substituído no dia seguinte. Não adianta meter bala em 5 líderes de uma facção, sabendo que amanhã haverá outros 5 líderes tão violentos quanto ou mais, né? O que a gente está fazendo para que esse problema seja pelo menos freado? Nada. Lá no Equador, o presidente anunciou a deportação de 1.500 detentos da Colômbia e do Peru. Os dois países fazem fronteira e estão na rota do narcotráfico na América do Sul. Em entrevista a uma rádio local, o presidente Daniel Noboa disse que a onda de violência não é uma obra do acaso e afirmou que o governo tem um plano para controlar a situação, o que inclui o isolamento de bandidos nas cadeias e o reforço da segurança nas fronteiras. De acordo com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Vinícius Vieira, o aumento da criminalidade no Equador tem relação com outro conflito armado na vizinha Colômbia. Nós precisamos lembrar que até poucos anos atrás, até aí a última década aproximadamente, nós tínhamos um controle centralizado do tráfico na Colômbia, principalmente ali com o apoio das Farc. À medida em que as Farc, elas deixam de ser guerrilha, entregam as armas, tem todo o processo de pacificação na Colômbia, os traficantes da América Central e do México buscam novas parcerias, novas rotas via Equador. Então isso explica bastante o aumento da violência no Equador nos últimos anos. Sabe que a gente continua recebendo várias mensagens dos nossos ouvintes? Ontem também foi assim, com essa comparação em relação ao Rio de Janeiro. E muitos dos nossos ouvintes falando a situação no Rio de Janeiro é pior. E é difícil a gente fazer a avaliação. O Megali acabou de destrinchar a situação que o Brasil vive. E pegamos aqui o exemplo do Rio de Janeiro, da violência no Rio de Janeiro, do Estado tomado, né, das milícias ocupando o lugar do Estado. Mas é importante que a gente faça distinções do que esse momento tem de particular no Equador. Aliás, o Equador é um país. A gente está falando do Rio de Janeiro, cidade, né, que sai estado, mas a gente está falando do Equador, um país inteiro com cidades diferentes. Então, você está falando de Quito, de Guayaquil, com situações mais ou menos graves, mas acontecendo a mesma coisa. Você está falando de uma rotina 100% alterada. A gente tem conversado com moradores
que contam que não podem sair às ruas, porque essa é a recomendação. Aliás, comércio fechado, escolas com aulas suspensas, os bancos, agências bancárias fechadas. Então tem essa particularidade desse momento que diferencia da situação no Rio de Janeiro. Né? E outra, a gente fala do Rio de Janeiro todos os dias. Todos os dias, praticamente, da violência no Rio de Janeiro, em Salvador, em São Paulo. Também não é algo que está sendo apagado do noticiário pelo que está acontecendo no Equador. Pelo contrário, o Equador está sendo agregado aqui nas páginas de jornais em minutos de rádio e TV da maneira mais trágica possível. Bom, nessa quarta-feira, sigamos? Sigamos, não, estou vendo mensagens aqui de ouvintes de Salvador, falando não esqueçam da violência em Salvador. Acabei de citar. Né? E é isso, a gente falou do Rio de Janeiro, mas Salvador, aliás, pouco antes de a gente viajar para Salvador, no final do ano passado, ali para outubro, novembro, né? A gente estava exatamente num momento crítico em que a gente falava bastante sobre a segurança pública na Bahia e nesse caso aqui em Salvador. Bom, Valeu, obrigada pelas participações, Valeu, gente. rapaziada. Atualizações na noite e na madrugada, tá aqui o Arthur Coelho. Quais são as últimas, Arthur? Bom dia. Bom dia, Megali, bom dia a todos. As últimas horas ainda foram de terror em algumas cidades do Equador, como em Esmeraldas e Guayaquil. Ontem, por exemplo, criminosos explodiram uma base policial em Quito, segundo informações que foram divulgadas pela Polícia Nacional. Pelo menos uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas, possivelmente policiais, porque, segundo a imprensa local, esses criminosos fugiram em motocicletas. Houve ainda relatos de motim em cadeias, saques e incêndios em carros nas ruas de cidades próximas ali a Quito. A onda de violência já deixou pelo menos 13 mortos, mas esse número pode aumentar, inclusive já somando a essa morte dessa pessoa em uma delegacia. A atualização ainda não foi divulgada pela Polícia Nacional, mas o boletim mais recente aponta 329 prisões, o resgate de 41 reféns, a recaptura de 25 detentos, a apreensão de armas, munições, bombas, até embarcações, além de veículos, e também esse boletim aponta a morte de 3 pessoas classificadas como terroristas. Segundo a imprensa local, um juiz ordenou a prisão preventiva de 11 daqueles envolvidos na incursão armada em um canal de televisão em Guayaquil. A polícia capturou 18 envolvidos. 2 dessas pessoas são menores de idade. O juiz acatou o pedido do Ministério Público, que passou a processar os envolvidos pelo crime de terrorismo. Rapidamente, ontem à noite, a Assembleia Nacional do Equador aprovou por unanimidade uma resolução em apoio a esse decreto do presidente Daniel Noboa, né, que declara um conflito armado interno, classificando aquelas 22 grupos do crime organizado como terroristas, e essa medida também prevê ali uma espécie de anistia, um indulto prévio a membros da Polícia Nacional e das Forças Armadas que cometerem qualquer tipo de ato com esses criminosos, que não sejam punidos, tudo isso em nome da segurança do país. Obrigada, viu, Arthur? O Mercosul divulgou uma nota conjunta sobre a situação no Equador. Detalhes chegando com Adriano Oliveira. Os atos de violência praticados por organizações criminosas no Equador foram repudiados pelos países que compõem o Mercosul. Em nota, o grupo formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai também manifesta solidariedade ao povo e ao governo do Equador. Ainda no comunicado, o Mercosul expressa respaldo irrestrito à institucionalidade democrática no marco do respeito aos direitos humanos. Bom, aqui no Brasil, Ricardo Lewandowski, uma coisa está ligada à outra, tá? Tudo que eu falei mais cedo são desafios para o próximo ministro da Justiça. Que será Ricardo Lewandowski? O ex-ministro aceitou o convite do presidente, vai assumir o Ministério da Justiça, decisão tomada quarta-feira, agora, ontem, depois de uma reunião no Palácio da Alvorada. O encontro também contou com a presença do atual titular da pasta, Flávio Dino, que será ministro do STF, né? Eles estão trocando de posto. A expectativa é que o anúncio oficial seja feito entre hoje e amanhã. Temos mais informações ao vivo de Brasília com João Pedro Melo. Que esperar de Lewandowski no Ministério da Justiça e como fica a possibilidade de você dividir esse ministério entre Justiça e Segurança Pública, hein, JP? Bom dia para você. Oi, Megali, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, dividir é uma questão que não está nesse momento em negociação. Isso foi o que disse já o presidente Lula nos bastidores, né? E a gente antecipou ontem que, de fato, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, tinha aceitado esse convite do presidente Lula, mas que precisava fazer alguns ajustes ao longo dessa semana antes, de fato, de ser anunciado como ministro da Justiça. Essa decisão já estava tomada desde a semana passada, mas Lula estava ali vendo como é que ia se comportar
essa indicação na mídia, né? Ou seja, o que iam bater ou não nessa indicação de Ricardo Lewandowski. Ontem teve um encontro no Palácio da Alvorada, um encontro que durou até mais ou menos às 10 horas da noite, entre Dino, Lewandowski e o presidente Lula. Lewandowski recebeu uma missão. A missão dele é dar continuidade à gestão de Dino, com ênfase total em segurança pública e também no combate ao crime organizado. Exatamente por isso, o ministério não será dividido. Expectativa de toda a imprensa é de que o nome de Lewandowski seja anunciado oficialmente hoje, após uma reunião que está marcada para as 11 horas da manhã no Palácio do Planalto. Essa reunião, pela agenda oficial, tem o presidente Lula, tem também Ricardo Lewandowski, Flávio Dino e alguns outros ministros do governo. A partir do anúncio, então, vai começar aquela chamada etapa de transição. O novo ministro da Justiça vai ter que fazer um contato direto com a equipe ali de Flávio Dino para ver quem vai ficar, quem não vai, o que vai ser trocado, o que não vai ser trocado. Quem está aí com um destino incerto, se a gente pode dizer assim, é Ricardo Capelli. Por quê? Ele já disse que não quer assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que seria um cargo indicado para ele, e que tem desejo de permanecer na Secretaria Executiva. Isso se Ricardo Lewandowski quiser. Só que a gente está apurando que ele pode ser substituído pelo advogado baiano Manuel Carlos de Almeida Neto. Esse é muito ligado a Lewandowski, trabalhou inclusive no gabinete de Lewandowski no Supremo Tribunal Federal e deve ser mesmo o secretário executivo. Então agora Lewandowski deve conversar com a equipe aí de Flávio Dino para ver quem vai ficar, quem não vai ficar até que seja feita essa transição. A posse não deve ocorrer muito rápido, deve ser lá em meados de fevereiro, porque Lewandowski tem muitas coisas a resolver também antes de fato de assumir o Ministério da Justiça. Tem que tirar o nome dele das sociedades ou dos escritórios de advocacia em que tem sociedade, tem que também cessar os efeitos de procurações que ele tenha, eventualmente algum processo que tenha o nome dele também tem que parar, exatamente por conta de assumir um cargo público. Ricardo Lewandowski se aposentou do Supremo Tribunal Federal em abril do ano passado, 2023, quando completou 75 anos, e vai substituir Flávio Dino, então, no Ministério da Justiça. É uma dança das cadeiras. Flávio Dino vai para o Supremo Tribunal Federal e toma posse em 22 de fevereiro. Essa, então, é a missão de Lewandowski, tomar praticamente ou dar continuidade à gestão de Flávio Dino, e a expectativa é de que essa posse ocorra em meados de fevereiro. Valeu, João Pedro, bom trabalho. Valeu, um grande abraço. Governo lança o chamado Enem dos concursos. Prevê preencher mais de 6 mil vagas. A taxa de inscrição varia entre R$ 60 e R$ 90. A prova será realizada em maio. Mais detalhes com Márcio Rocha. As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado, o novo modelo de seleção dos servidores federais, vão se iniciar no dia 12 deste mês e seguem até o dia 9 de fevereiro, sendo que as provas serão realizadas no dia 5 de maio em 220 cidades espalhadas pelas 5 regiões do país. O novo modelo de seleção dos servidores federais vai contemplar 6.640 vagas, com salários iniciais de R$ 22.900 em 8 blocos temáticos em 21 órgãos públicos federais. As 2 etapas da seleção vão ser realizadas no mesmo dia. De acordo com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, a medida é uma maneira de deixar o serviço público federal com a cara do Brasil. Reforçando todas as nossas iniciativas de democratização do Estado, de maior diversidade, de garantir um Estado que realmente seja um pouco a cara da população brasileira. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, decide investigar a viagem realizada pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, no fim do ano passado. Na ocasião, ele foi visto no Pré-Caju, um carnaval fora de época em Aracaju. E o caso motivou a saída da então número 2 da pasta, Maria Fernanda Ramos Coelho. Estão mostrando lá as imagens, o abadá, tá prontinho, hein? Abadá pra quê? É esse aqui? Ele vai alegar o quê? Ele alegou o quê? Reunião? Reunião com abadá, né? Cara, como é que pode, cara? Muita disfarçatez, né? Muita cara de pau. E tá lá fazendo L, inclusive. Tava fazendo L. Tá numa felicidade. Você vê como essas coisas não escolhem partido nem governo, né? No outro dia ele aparece lá cheio de purpurina falando, não, o caso é que eu vim aqui trazer esses pendrives. Não dá, tem situação que é batom na cueca, cara. Era aquela lá do Catar do Eduardo e é essa. Não tem como. Como é que o cara não pediu demissão no dia seguinte? Explica pra mim. Uhum. Por que caiu a número 2 da pasta? O
que sobrou para Maria Fernanda? No documento protocolado na última terça-feira, o subprocurador Lucas Furtado pede para que o TCU apure possíveis condutas atentatórias à moralidade administrativa no uso de verbas públicas. Márcio Macedo viajou com outros 3 servidores e ele mesmo, com a recusa de Maria Fernanda, se encarregou de assinar a compra das passagens aéreas. Tô tentando entender por que sobrou para Maria Fernanda. Ela não... Vem cá. É porque ela não quis assinar isso, a compra das passagens aéreas. Ué, mas por que ela tinha que assinar se o cara foi lá para curtir o carnaval em Aracaju? Ela era responsável por assinar e ela precisava por ser secretária executiva da pasta. Então, ela não assinando a compra das passagens, ele mesmo assinou a compra. Então, não tendo a secretária... Não tendo a assinatura dela, ele mesmo assinou e ele mesmo comprou. Mas ela não assinou, imagino, porque entendeu que contrariada... Exato. E aí ela saiu pediu... Ah, ela pediu pra sair? Ela saiu do carro. Ah, tá, não é que ela foi demitida. Ah, entendi. Ela, indignada, falou, eu não vou participar desse circo. Imaginamos, né? Não sabemos, exatamente, não conhecemos o contexto inteiro. O bastidor de tudo isso, mas o que se sabe é que isso motivou a saída dela. Tá, não conhecemos o contexto inteiro. Entendi. Obrigado, Pablo. Para o MP, o caso pode configurar... A gente sempre chama o oráculo aqui, né? Quando necessário ajustar uma ou outra aresta da notícia. Para o MP, o caso pode configurar desvio de finalidade, uma vez que Aracaju é reduto eleitoral do ministro, que justificou a viagem com uma agenda numa ONG. ONG, tem abadá essa ONG. Tem abadá e tudo a ONG. Nas redes sociais, no entanto, não há registro do evento da ONG. Nenhum. Mas pelo menos 4 publicações desse sujeito aí, Márcio Macedo, no Pré-Caju. Inacreditável. A FAB e a Polícia Militar retomam logo mais as buscas pelo helicóptero que desapareceu no trajeto entre São Paulo e Ilhabela. Ontem surgiu uma informação, a Polícia Civil revelou que uma antena de Paraibuna captou o sinal de um outro celular, o do Rafael Torres, no dia 31 de dezembro. Já havia sido captado, obtida a informação de que houve sinal de celular também no dia 31 de uma das pessoas que estavam a bordo, se não me engano, da Letícia. Thiago Muniz está aqui no estúdio e vai contar, inclusive tem uma diferença de horário em que o sinal foi captado. Mas depois da meia-noite não tem mais sinal nenhum. O quanto isso interfere ou direciona esse trabalho de buscas, hein, Thiago? Bom dia para você. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Muda no sentido em que a FAB está mudando a rota de sobrevoo e concentrou os trabalhos na região de Paraibuna, na proximidade da rodovia dos Tamoios e não mais na Serra do Mar. Uma antena do município de Paraibuna captou os sinais do celular da Luciana Rodzevics às 10h14 da noite do dia 1º de janeiro. E agora vem a informação que houve uma captação anterior do celular do passageiro Rafael Torres às 11h54 da noite do dia 31 de dezembro. Então, 2 captações, uma praticamente no momento da virada do ano e outra na noite seguinte, aí no caso da Luciana. Os familiares das 2 passageiras, né, porque no total eram 4 ocupantes, são 4 ocupantes, 2 passageiras, um passageiro do sexo masculino e o piloto. Familiares dessas 2 passageiras vão voltar para a área de buscas entre o dia de hoje e amanhã. As polícias civil, militar e o corpo de bombeiros devem intensificar as buscas por terra em áreas com vegetação mais densa. A irmã da Luciana e tia da Letícia, Silvia Santos, que estavam as 2 na aeronave, a Silvia contou à Band News FM que as equipes vão passar a levar cachorros nas buscas. Nós temos uma empresa voluntária de cães, né? Nós temos que levar roupas, né? Da Letícia e da Luciana para o trabalho do cachorro. A família do piloto, eles pediram, né? Contrataram mateiros, drones. Tem muito voluntário lá. Então, tem muitas pessoas boas ajudando nesse trabalho também. O helicóptero partiu do aeroporto do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, no dia 31 de dezembro e faria um bate-volta para Ilhabela. Até agora, a área total das buscas chega a 5.000 metros quadrados. Na terça-feira, Silvia Santos esteve num dos pontos monitorados e ficou impressionada com a grandiosidade da mata. A gente vai ouvir aí
a palavra da Silvia Santos. Tomei um susto na hora que eu cheguei lá, né? Porque a gente vendo pela TV, a gente não imagina o tamanho dessa mata. Acredita, assim, a gente que está em casa assistindo, acha assim, não é possível que eles não acharam, né? Poxa, só andar ali. Mas a hora que eu cheguei lá, eu tomei um choque. Porque é muito, muito, muito grande a mata. Então, assim, 10 mateiros, os drones. Eu acredito que não vai dar conta, só um milagre mesmo, um milagre de Deus. A minha preocupação é o tempo. Tá demorando muito, né? Então, aquela esperança que eu tinha, infelizmente, eu tô perdendo as esperanças. Nesse sentido, Sheila, vale dizer o seguinte, a gente tem um emprego de forças de segurança e forças oficiais muito grande. Todo dia aqui, eu tenho vindo todo dia, às vezes até com pedaços muito pequenos de informação, mas sempre com a palavra de que a Força Aérea Brasileira, a Polícia Militar do Estado de São Paulo e o Corpo de Bombeiros está engajado nessas buscas. A gente acabou de mencionar que se trata aí de uma equipe de voluntários, uma equipe extraoficial que está trabalhando nessas buscas. E o emprego dessas pessoas, ainda que a família, enfim, ela tenha todo o interesse de tentar, de qualquer maneira, que essas pessoas sejam encontradas, é controversa essa utilização, inclusive com as autoridades pedindo que seja restrito a elas esse trabalho de buscas mesmo, né? Porque a FAB, a Polícia Militar, estão utilizando drones, são já mais de 100 horas de voos sendo realizados. O que os bombeiros dizem a respeito e a despeito do desespero dos familiares, então é compreensível nesse sentido, os bombeiros dizem o seguinte: é perigoso. É perigoso que se faça uma busca paralela, extraoficial, é um risco para essas pessoas, inclusive. Então os bombeiros se preocupam, e a própria polícia, com o fato de haver um outro grupo adensando, entrando ali, porque a ideia é que se faça isso de maneira terrestre, com cachorro e tal, numa área perigosa, com áreas íngremes, com mata fechada e tal, e que isso represente um risco, inclusive, para essas pessoas dedicadas a essa busca. Por outro lado, a gente compreende o desespero, né? O desespero das pessoas que querem ajudar de algum jeito. E aí acabam fazendo isso, por isso essa iniciativa aí de uma busca paralela, né, digamos assim. Não compreende, mas não pode. Compreende, mas a gente não pode apoiar isso, né? Aqui. É um risco grande demais para que as pessoas empreendam essa loucura. Tem trabalhos que tem que ser feitos por profissionais, gente. Se você tem um problema na fiação elétrica de uma rua, se você tem problema no local subterrâneo, numa mina de carvão, se você tem uma busca a ser realizada numa área de mata fechada gigantesca, isso é trabalho para profissionais. Já dá trabalho demais procurar 4 pessoas em um helicóptero. Os bombeiros não precisam de mais pessoas perdidas, né? Infelizmente, de novo, a gente entende o desespero, mas não dá para apoiar um empreendimento desses. Não dá. Ainda na entrevista à Band News FM, a Silvia Santos, que é tia e irmã, né, de duas das passageiras, são da mesma família, ela contou que esse foi o primeiro voo de helicóptero das duas que aceitaram o convite de última hora feito pelo Rafael. A família do piloto Cassiano Teodoro também acompanha essas operações de busca. Valeu, Thiago. No Rio de Janeiro não há novas pistas do menino de 6 anos que desapareceu em uma praia na Barra da Tijuca. Hoje, as buscas por Edson Davi entram no 7º dia. Detalhes com Giovana Faria. Uma campanha de arrecadação online foi criada pelos clientes da Barraca dos Pais do menino Edson Davi, que desapareceu na última semana na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A família está sem trabalhar desde o ocorrido. Nesta quarta-feira, a família do pequeno Edson Davi realizou um protesto na Avenida Lúcio Costa, orla da praia, em frente ao local onde ele foi visto pela última vez no dia 4 de janeiro. A principal linha de investigação é de que a criança tenha se afogado. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil seguem tentando localizar Edson Davi. A cidade de São Paulo, mais uma vez atingida por fortes chuvas. Tem estragos agora pela manhã, são muitos. Dezenas de árvores caídas. E o prefeito Ricardo Nunes voltou a cobrar a Enel. Por quê? Porque caiu energia, não voltou em um monte de lugar ainda, os ouvintes participando, inclusive a gente vai falar mais sobre essa queda de energia, prestar serviço para os nossos ouvintes na programação local. Agora, ontem, durante uma cerimônia, o prefeito disse que a concessionária de energia é
irresponsável e precisa sair da capital paulista. Renan Suquevicius tem os detalhes pra gente. Bom dia, Renan. Bom dia, Sheila, ouvintes da Band News FM. Foi uma saia justa, mais uma, porque essa cerimônia era a cerimônia de posse de conselheiros tutelares em São Paulo e faltou luz durante a cerimônia. A cerimônia da qual o prefeito participava, ela foi cancelada. Foi feita ali, os conselheiros tomaram posse, mas sem a cerimônia devida que foi planejada. Faltou luz na região e o gerador que estava disponível ali no prédio não suportou a demanda pelo ar-condicionado, porque, muito embora esteja chovendo, está fazendo muito calor. A temperatura máxima prevista para hoje na cidade de São Paulo é de 35 graus, uma temperatura que pode ser recorde para esse ano de 2024. São Paulo viveu mais uma noite de caos e vem mais chuva ainda hoje. Todas as regiões da capital registraram temporal. O Vale do Anhangabaú e o Centro Histórico ficaram debaixo d'água e também sem energia. Teve um túnel inundado e até uma via elevada, o Minhocão, também teve alagamentos. Um raio atingiu uma linha de trem entre o centro e o interior, as composições precisaram andar mais devagar. Um outro ramal de trem também teve a circulação interrompida. Uma ligação importante da luz no centro da capital até o lado oeste da região metropolitana. Desde segunda, a chuva forte no fim de tarde tem causado estragos, com queda de árvores, alagamentos e falta de luz. Os moradores têm relatado muita demora para o restabelecimento da força. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, voltou a fazer críticas à Enel, a distribuidora responsável aqui na região metropolitana. Ele falou que a empresa precisa deixar de prestar o serviço na região. O presidente mundial da Enel, na semana passada, me pediu uma reunião. Eu estou resistindo a fazer, porque não tem mais o que conversar com essa turma, são irresponsáveis, né? E falo isso com todas as letras, irresponsáveis. Antes de ontem, por exemplo, eu fui na Vila Nova Conceição, fiquei lá até de madrugada, com dezenas de árvores caídas, só naquele bairro, foi a região mais atingida. Chegou a ter 86 quilômetros de vento ali. E tinha uma equipe da Enel, e eu falando novamente com o Max, falando, vocês só estão com uma pessoa aqui? Não é verdade. Eu falei, eu estou aqui. Eu mandei para ele no WhatsApp a minha localização. Então, a minha relação com a Enel é essa. A Enel, empresa distribuidora de energia em São Paulo, disse que está com equipes reforçadas nas ruas e não iria responder diretamente a essa fala do prefeito de São Paulo. Além de reclamar direto para a concessionária, o consumidor também pode procurar a ANEEL, que é a agência reguladora. O contato pode ser feito pelo site da agência ou ligando para o número 167. As reclamações podem ajudar na avaliação das empresas que podem ser multadas e até perder a concessão. Desde o vendaval de novembro do ano passado, quando milhares de pessoas ficaram desabastecidas, a agência diz que está investigando não só a Enel, mas também outras 6 empresas que atuam no estado de São Paulo na distribuição de energia. Mas até agora nenhuma delas foi multada ou recebeu qualquer tipo de penalidade. Também tem o órgão regulador do estado de São Paulo, a CESP, que respondeu para a nossa reportagem que o fornecimento de energia é assunto da Agência Nacional, a ANEEL. A diretora do Centro de Regulação e Infraestrutura da FGV, Juíza Dutra, diz que é necessário uma atuação melhor dos órgãos de regulação. Esses reguladores têm que interagir melhor, não é? E ter a capacidade de se articular com esses outros prestadores para que o consumidor possa ter a melhoria da qualidade de serviço para a qual ele paga. Além do processo na ANEEL, a distribuidora Enel responde por outro no Ministério da Justiça, também numa ação movida pelo Ministério Público. É alvo de CPIs na Câmara Municipal de São Paulo, também na Assembleia Legislativa, inclusive numa das sessões na Assembleia Legislativa no ano passado também faltou luz durante a discussão. Quanto à poda e corte de árvores para evitar quedas de fios elétricos, vale lembrar que nessa semana uma pessoa morreu eletrocutada depois que uma árvore caiu e o carro que essa pessoa ocupava ficou energizado. Esse serviço para fazer o atendimento e para a retirada dessas árvores tem que ser feito primeiro com os órgãos responsáveis, pela prefeitura, para depois fazer esse corte, sobretudo quando a gente está falando de áreas privadas. A Câmara Federal aprovou um projeto de lei que descriminaliza a poda ou corte sem autorização quando há risco de acidente. E o órgão responsável demora mais de 45 dias para responder, só que falta aprovação do Senado, ou seja, isso ainda está parado no Congresso. Isso ajudaria muito, né? Muito. Certamente ajudaria muito. Agora, não exime em nada prefeituras, e nesse caso aqui de São Paulo, de fazerem esse trabalho dentro dos 45 dias. E o que não é feito? Tem sido feito um trabalho para redução desse prazo, mas tem ouvinte, e muitos, que colecionam aqueles protocolos de pedido de poda de árvore e um serviço que não é nunca realizado. Então, tem uma parcela importante de responsabilidade aí do prefeito.
né, quando essa poda de árvore não é feita a contento, na velocidade necessária, em todos os locais onde há essa demanda, registra os protocolos dos ouvintes que fazem esse pedido na prefeitura. Estou falando de São Paulo, mas certamente aqui deve ter um monte de ouvinte na mesma situação. Fiz protocolo na minha prefeitura para poda de árvore, nunca foi atendido, estou esperando há 1 ano, há meses e isso não acontece. Então essa responsabilização cabe à prefeitura, não tem dúvida disso, e disso o prefeito não pode escapar. Agora, outra coisa é a responsabilização da Enel. A gente não tem dúvida nenhuma de que esse serviço é muito, muito mal prestado em São Paulo. A gente não cansa de falar aqui, porque os nossos ouvintes estão revoltados neste momento escrevendo: passei 27 horas sem energia elétrica. E aí o que faz a Enel? Fora aqueles que ainda estão sem. Fora os que ainda estão sem. Ontem tinha gente 48 horas sem energia elétrica. Ah, mas foi a chuva, evento adverso. Tá. Vai ter mais, tá? Vai ter mais hoje, vai ter nos próximos dias, vem um verão todo pela frente. Ninguém diga que é inesperado, a gente tá avisando, né? Aliás, a gente não é ninguém, mas a Stephanie Toso, os meteorologistas estão avisando, né? Os eventos extremos são o novo normal. Como é que a gente tá preparado para isso? Exatamente. Não está. E aí a Sheila já matou a charada. Tá, a Enel tem que sair? Ok. Mas o que você bota no lugar? Porque você mata uma e vem outra em seu lugar. Isso, no dia seguinte, faz o quê? Quem fornece energia? Vai ser a prefeitura? Bom, eu agora, vindo pra rádio, não tenho como saber o que tá apagado, o que tá funcionando, porque tá de dia. Mais um termômetro que a gente tem são semáforos. E os semáforos não funcionam. São Paulo virou uma cidade sem semáforos. Os pobres, os agentes da CET estão lá se desdobrando em avenidas importantes, mas nos pequenos semáforos ninguém cuida. Né? É um perigo inclusive para pedestre, para muita gente andando por aí. E semáforo é de responsabilidade da prefeitura, não o fornecimento de energia, obviamente. Isso aí é da Enel, a cidade inteira é da Enel. Mas a prefeitura é responsável pelos no-breaks que não deixem os semáforos apagarem mesmo quando haja queda de energia. E os semáforos se apagam toda vez, ainda que não chova. Então é nas mãos dessa gente que a gente vai deixar o fornecimento porque dá para piorar, tá? Sempre dá para piorar. A Enel presta um serviço horroroso, mas existem várias camadas de ruindade abaixo daquelas que a gente tem aqui com a Enel. Vai ser a prefeitura? Vai ser quem? Com que tipo de contrato? Sob quais condições? Com quais investimentos? Não dá para simplesmente tocar uma empresa para fora, embora seria algo que nos daria muito prazer ver esses caras metendo o pé na areia, sumindo daqui, para nunca mais voltar, sem a gente saber o que vai entrar no lugar. Porque o serviço prestado pela prefeitura também é pífio. Valeu, Renan. Siga. Só uma linha que é muito importante, não há solução fácil, né? A gente está falando de soluções, outras empresas, um dos desafios é o aterramento dos fios, que há 10 anos, por exemplo, era uma discussão quase que estética, paisagística, urbanística, né? De deixar a paisagem mais bonita, e hoje se mostra uma questão urgente para a gente evitar falta de fornecimento e, inclusive, morte de pessoas, como a gente falou, né? Caiu uma árvore, derrubou o fio, caiu no carro de uma pessoa e a pessoa morreu eletrocutada. Pois é. Procedimento que seria caríssimo. Caríssimo. A gente já fez várias entrevistas aqui, precisaria de um planejamento de longo prazo, nunca foi iniciado, precisaria começar de algum jeito, mas pelo jeito não vai começar. Então, enquanto isso, o que a Enel precisaria fazer, já que tem vários ouvintes, ontem também foi assim, muitos ouvintes me escreveram: desde quando a Enel tem culpa pela chuva? Acabou de chegar mais uma dessas. A chuva é a grande culpada. A gente não está falando isso. A Enel precisa, já que não enterra fios, ela precisa reforçar a rede aérea. A gente já fez várias entrevistas aqui com engenheiros e especialistas dizendo que essa é uma rede fraca diante do cenário que a gente tem hoje. Que é uma rede que está lá, tá enrolada em árvore, gente. Em galho de árvore. Precisa reforçar essa rede. Precisa restabelecer o serviço mais rapidamente. Por que atrasa? Por que não dá prazo? Por que não cumpre prazo? Você cumpre prazo pagando sua conta? Cumpre, né? Por que a Enel pode não cumprir nenhum prazo? Dá de ombros pro cidadão? Não pode. Não pode. Então, nesse sentido, sim, a Enel precisa ser responsabilizada. Não é possível. E tem outra coisa, as condições estão dadas. Isso vale para São Paulo e vale para qualquer cidade do Brasil e do mundo. As condições são essas. A nossa rede é desse tamanho, a nossa população é desse tamanho, temos tantas residências, tantos semáforos, tantas esquinas. Você vai ter que fazer investimentos desse tamanho. O índice de pluviosidade da cidade de São Paulo é esse. Os meses em que mais chove são estes. Mas esses índices têm crescido, né, ano a ano. Então, há de se esperar que caia mais chuva do que aquilo que historicamente a gente tem aqui na cidade. Então são essas as condições. Isso. Qual o plano de contingência? Qual o plano para o futuro? É isso. Estão preparados? Se não estão, ótimo.
ótimo não, péssimo, mas vai embora. Isso. Né? Deixa o espaço para alguém que não serve. Não serve. A questão é essa. A Enel não faz chover e não faz parar de chover. Mas é uma empresa que no momento em que assumiu as chaves de São Paulo, tem a responsabilidade de estar pronta para eventos, inclusive extremos, como o que a gente teve ontem aqui na cidade e temos tido cada vez com mais frequência. É isso. Valeu, Renan. Valeu. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes voltou a reagir após a extorsão praticada por criminosos para liberar uma obra na Zona Norte. O Pedro Dobal está com a gente e vai contar mais. Fala, Dobal, bom dia para você. Bom dia para você também, a todos que nos acompanham. E a Prefeitura do Rio diz que vai enviar ainda hoje para a Polícia Federal um documento com as informações sobre esse caso de extorsão do crime organizado à construtora responsável pelas obras do Parque Piedade, na Zona Norte do Rio. Esse relatório também vai ser entregue ao Ministério Público Estadual e à Polícia Civil. Ontem, a Polícia Federal passou a investigar esse caso. Segundo o prefeito Eduardo Paes, os bandidos cobraram cerca de R$500 mil à empreiteira. Caso contrário, o serviço seria interrompido pelos criminosos. A nossa equipe apurou que o grupo já havia tentado extorquir dinheiro da prefeitura 3 semanas antes, mas o município também não havia cedido às ameaças. Só que aí, na última segunda-feira, a quadrilha voltou a exigir o pagamento, só que da construtora que é responsável pela obra. As obras do Parque Piedade começaram em setembro do ano passado no local do antigo campus da Universidade Gama Filho, que estava abandonado. Nas redes sociais, Eduardo Paes pediu apoio da Polícia Federal nas investigações e, em resposta ao prefeito, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, disse que a pasta já recebeu relatos semelhantes também de outras prefeituras aqui do estado do Rio. Segundo Capelli, a equipe do Ministério da Justiça já está em contato com representantes da Prefeitura do Rio. O prefeito Eduardo Paes diz que o apoio da Polícia Federal em casos como esse é fundamental. Que a gente não aceitar esse tipo de coisa na cidade, né? Denunciar é avisar. Então nós vamos começar a explicitar sempre esse tipo de coisa quando acontecer. O território da cidade é do cidadão de bem, e a única força que existe é a força do Estado, lato sensu. Eu vou contar para o mundo quando essas coisas acontecerem. Casos de extorsão têm se tornado cada vez mais frequentes na capital fluminense. A denúncia da Prefeitura do Rio ocorre quase um mês após a Polícia Federal e o Ministério Público revelarem um esquema criminoso da milícia comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que é acusado de extorquir empresas de construção civil na zona oeste da cidade. A gente lembra que Zinho foi preso em dezembro do ano passado. A gente conversou com um trabalhador que teve a identidade preservada e também a voz distorcida. Ele contou que era obrigado a entregar por dia 25 sacos de cimento para criminosos na Cidade de Deus, na zona oeste da cidade. As denúncias apontaram que só em fevereiro do ano passado, a organização criminosa de Zinho arrecadou mais de R$300 mil com esse tipo de crime. No caso do Parque Piedade, a suspeita é de que os bandidos sejam traficantes do Morro do 18, que fica na mesma região do canteiro de obras. Nesse caso aí seriam então, portanto, criminosos ligados ao Comando Vermelho. Caramba, minha nossa, e ontem a gente falou, né, Dobal, sobre a primeira reação do prefeito Eduardo Paes. Ele agora reagiu mais uma vez, mas ontem ele fez logo usando redes sociais, mas marcando todo mundo, né? Marcando polícia, marcando aliás, do que faz muito bem, né? Acho que alguns assuntos não têm de ser discutidos. Alguns assuntos, sim, são assuntos de governo, de Estado e tal, se discute ali entre 4 paredes, não precisa tornar público. Outros não. É grave. Essa cobrança pública é importante. Até para que a gente, né, não dê passos naquilo que falávamos no início do jornal. A normalização do crime organizado. Né, a entrega total da cidade, do estado, do país, a milícias, a traficantes, a grupos narcotraficantes. Enfim, você não tratar isso como algo normal, você tratar isso como algo grave e com transparência. Dessa vez eu acho que o prefeito foi na mosca. Valeu, Dobal. Obrigada, viu? Um bom trabalho. Valeu, um abraço. Abraço. Ainda no Rio, uma audiência pública vai discutir a resolução que proíbe a cobrança de taxa extra para o uso do ar-condicionado em carros de aplicativo. Bruna Navarro.
A Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor do Rio e a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia devem se reunir mais uma vez na próxima semana para debater um prazo de adaptação das plataformas de transporte de passageiros em relação à resolução do uso do ar-condicionado nos veículos. O primeiro encontro aconteceu nesta quarta-feira, depois que o governo do Rio determinou na última segunda que todos os carros de aplicativo rodem com o ar-condicionado ligado. Na audiência, as plataformas pediram 7 dias para consultarem as equipes técnicas, para estipular o tempo necessário de adaptação a essas determinações da resolução. Um ano após o início da crise humanitária da terra indígena Yanomami, a situação segue grave. A avaliação foi feita por uma comitiva de ministros do governo que visitou o território em Roraima nesta quarta-feira. Sônia Guajajara, dos povos indígenas, Marina Silva, do Meio Ambiente, e Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, destacaram ações para combater o garimpo ilegal. Os ministros reforçaram o plano do governo de ação permanente no local, com a participação de agentes das Forças Armadas e Polícia Federal. O foco da chamada Casa de Governo é retirar garimpeiros e oferecer assistência aos indígenas. Na avaliação do Ministério Público Federal, as medidas emergenciais adotadas pelo governo não foram suficientes para conter o avanço do garimpo ilegal. Entre os problemas apontados pelo MPF estão a perda de eficiência dos órgãos de fiscalização e a dificuldade para a distribuição de alimentos e remédios, como explica o procurador Leandro Mitidieri. Daqui a pouco a gente ouve o procurador. Até março, os alimentos continuarão a ser distribuídos pelas Forças Armadas. A partir de abril, a operação será viabilizada por um novo contrato. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 300 indígenas morreram de janeiro a novembro de 2023. Detalhe, a maioria crianças com menos de 1 ano. E agora a gente fala sobre essa dificuldade para a distribuição de alimentos e remédios na voz do procurador Leandro Mitidieri. Os órgãos e entidades, IBAMA, ICMBio, FUNAI, completamente desestruturados, de modo que ficou havendo essa dependência muito grande na logística das Forças Armadas. A própria Polícia Federal também teve que atuar. Seguiremos ainda neste assunto ao longo do dia. Bem, o governo já admite retirar a medida provisória enviada ao Senado que reonera a folha de pagamentos dos 17 setores que mais empregam no Brasil. Essa questão foi discutida ontem pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o secretário executivo da Fazenda, Dário Durigan. Entre ambos, ficou acertado que nenhuma decisão será tomada antes de uma conversa com o titular da pasta, o ministro Fernando Haddad. A reunião entre os dois foi agendada para a próxima segunda-feira. Uma das opções da mesa é o Congresso indicar de onde tirar os 12 bilhões de reais que o governo alega que a desoneração vai custar em 2024. O líder do governo no Senado também participou do encontro, disse que trabalha com a ideia de mandar um projeto de lei sobre a reoneração, mas a devolução da MP, segundo o senador Jacques Wagner, está fora de cogitação. Está tudo na mesa. Você pode deixar, tirar, você pode editar uma nova, pode fazer PL. Parece bem difícil, mas nós vamos encontrar o caminho. Eu não trabalho com a hipótese de devolução, ela não está sendo posta na mesa. Vamos lembrar aqui que a MP ignorou 2 decisões do Congresso. Projeto de lei aprovado com folga, prorrogando a desoneração da folha até 2027, e a derrubada do veto do presidente Lula. O presidente do Congresso já avisou a Lula que o clima entre os parlamentares é contrário à MP e que são grandes as chances de o texto ser derrubado se for à votação. O presidente executivo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo, Ivo Dalacqua Júnior, diz que os empresários seguem ansiosos sem saber se poderão ou não contar com benefício fiscal no orçamento deste ano. Essa medida provisória, além de ser um desestímulo à geração de empregos, poderá fechar postos de trabalho. Pega pesadamente alguns setores de altíssima intensidade de mão de obra. A MP do governo afeta diretamente cerca de 9 milhões de trabalhadores com carteira assinada em todo o Brasil. O Itamaraty afirma que o Brasil vai apoiar uma ação da África do Sul contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça. Em nota, o Ministério de Relações Exteriores disse que a decisão partiu do próprio presidente Lula. A ação na corte defende que Israel cesse imediatamente todos os atos e medidas
que possam constituir genocídio na faixa de Gaza. Isso é o que diz o texto. Ontem, Lula recebeu o embaixador da Palestina em Brasília para discutir a situação na região e na Cisjordânia, depois de mais de 3 meses de conflito. Até o momento, são mais de 23 mil mortos, sendo 70% mulheres e crianças, e 7 mil pessoas estão desaparecidas. Vamos falar da CBF agora, onde a Comissão de Ética rejeitou um novo pedido de afastamento do presidente Edinaldo Rodrigues. Quem tem os detalhes é o João Boeri. A Comissão de Ética da CBF decide arquivar a denúncia feita pela ex-diretora da entidade, que acusou Edinaldo Rodrigues de participar de episódios de assédio. A arquiteta Luísa Rosa, que foi diretora de Patrimônio e Infraestrutura da CBF, protocolou o pedido à Comissão de Ética logo após o retorno de Edinaldo à presidência da entidade. No documento, ela afirma que foi demitida do cargo em julho do ano passado, sem qualquer justificativa, após denunciar ter sofrido assédio moral, psicológico e sexual. Rosa também havia denunciado a instalação de câmeras ocultas na sede da CBF, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, para monitorar os funcionários. O processo também tramita no Tribunal de Justiça do Rio, onde corre sob sigilo. E hoje, Dorival Júnior, oi sumido, concede a primeira entrevista coletiva como técnico da seleção brasileira. Saudades, viu? O nome do Dorival foi confirmado nesta quarta-feira e o São Paulo, ex-clube do atual treinador da seleção, continua sem comando. Rapidinho aqui falar da Copinha? Pode ser? Opa, deve. Fase de mata-mata, né? Começa amanhã. Ontem, viu? Ah, e aí, né? Vendo o jogo palpitante de Retrô contra São Caetano. Retrô 3, São Caetano 1. Levou o Max? Ah, levei a tropa toda. E curte, né? Filharada, primaiada, eles legal. Curtem. Eles foram lá, pediram autógrafo pros jogadores. A molecada. Aí o mais velho falou assim, vai que um dia esse aí vai ser o novo Neymar, né? Ó, importante, né? Artilheiro do Retrô. Aquele olhar no futuro. Exato. Então, ele e o olheiro do Real Madrid, ó, com a mesma visão de negócio. Tá vai todo que, mundo né? em cima. Fase de mata-mata começa amanhã, Aline Fanelli. A Federação Paulista define os jogos de amanhã da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entre os destaques, às 15h, o Fortaleza enfrentará o Internacional em Assis e às 16h, São Carlos vai ser palco do duelo entre Fluminense e Ituano. Às 5h15 da sexta-feira, o Corinthians continuará em Marília para jogar contra o Guarani. Às 7h15 da noite, o Grêmio terá o Mirassol como adversário em Bebedouro. 15 minutos depois, em Franca, o Botafogo enfrentará o Novo Horizontino. Por fim, às 9h30 da noite da sexta-feira, o Catanduva receberá a Ponte Preta em casa e o São Paulo vai encarar o Ceará em Araraquara. No mata-mata, os times se enfrentam em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a vaga para a próxima fase será decidida nos pênaltis.